Prezados irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós estamos celebrando esta festa do batismo do Senhor. Esta festa, ela conclui todo este período de solenidades que nós temos celebrado desde o Natal. É o período agora que nós vamos iniciar, que é da vida pública de Jesus. Uma vida pública cheia de ações, cheia de portentos, cheia de manifestações da graça divina. Um tempo em que Jesus vai anunciar a boa nova, anunciar o seu reino, anunciar também o desígnio de Deus sobre cada um de nós, sobre o desígnio do povo, que é justamente a redenção. Um tempo em que Jesus, através de muitos milagres e curas, vai manifestar o dom de Deus. Tudo isto começando a partir do dia de hoje. Hoje também Jesus não vai para Jerusalém, não escolhe a multidão do templo e de suas riquezas e de sua opulência ritualística. Jesus também não vai para outro lugar tão público. Jesus se iguala àqueles que queriam um batismo para se arrependerem. Jesus vai atrás daqueles que queriam um arrependimento, que queriam buscar o Senhor e que encontravam em João Batista um homem de Deus. Jesus vai para estas pessoas. E é justamente no Rio Jordão, junto a estas pessoas, que aquele que é o Criador de tudo, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é Deus conosco, se humilha, entra na fila como todo mundo e pede ao seu primo que seja batizado. São João Crisóstomo, em uma antiga catequese e homilia, dizia: a resistência de João à insistência de Jesus. João que reconhece que ele não é digno de desamarrar as suas sandálias. A insistência de Jesus de ir ao encontro do homem decaído e fazer esta passagem nas águas do Jordão, trazendo o início de um processo de libertação de toda a humanidade. Aquilo que está sendo profetizado para nós na primeira leitura do livro de Isaías acontece na vida de Jesus Cristo. Jesus se coloca como o servo de Deus. Jesus vem reinar sobre nós servindo. Se coloca diante do homem decaído, vai atrás do homem decaído. Vai atrás do homem e da mulher pecadores, para resgatá-los. Esta é a função do servo. O servo vai porque ele está agindo em nome do Senhor. E nós sabemos que Jesus não age simplesmente em nome do Senhor. Ele age porque ele é Deus conosco. E é a partir da sua ação, ele vai consertar aquilo que estava deteriorado. Ele vai atrás daquilo que estava perdido. Ele vai atrás daqueles que estavam nas trevas. Por isto que o texto diz que ele é aquele que é a luz das nações. Nós agora temos uma luz para seguir. Não precisamos mais ficar tateando nas trevas à procura de um caminho, de uma felicidade, de uma realização. Seguindo Jesus, que é a luz, temos um caminho certo e seguro, onde podemos nos santificar, sermos redimidos e alcançarmos a nossa salvação. Este servo do Senhor manifestará a sua justiça. O primeiro Adão, ele causou uma injustiça dentro da estrutura da criação de Deus. Ao invés de adorar a Deus, ao invés de estar em comunhão com Deus, quis ser Deus, quis adorar a si mesmo,
quis estar somente olhando para si, rompendo com estas estruturas e causando essa estrutura de injustiça e de pecado. O texto de Isaías nos coloca que este servo do Senhor, ele é o princípio da justiça. Por isso que quando nós somos batizados, somos justificados, somos santificados e passamos a ter de novo uma comunhão com Deus. Passamos agora a ter a referência concreta de Deus em nossas vidas, podendo adorá-lo verdadeiramente, em espírito e em verdade, como dirá nas páginas do Evangelho de João. Ele nos chama agora para fazermos uma experiência de justiça. E como nos diz no Atos dos Apóstolos, não há mais distinção entre as pessoas. Não há mais a cultura que se torna uma barreira. Não é mais o idioma que se torna uma barreira. Não são as cores das nossas peles que se tornam barreiras. Quando nós somos batizados, todos nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Ganhamos uma dignidade que nenhum Estado soberano existente ou que já existiu ou que há de existir poderá dar esta dignidade. Atos dos Apóstolos nos fala que Deus não faz distinção, porque Deus olha para nós como seu povo, como seus filhos e filhas. E isto tudo só se torna possível por causa do nosso batismo. O próprio texto de Atos vem dizendo como Jesus agiu e como ele foi sinal de Deus para as pessoas. Ele desceu da Galileia, passou por Jerusalém, caminhou vários lugares e caminhando em vários lugares manifestou o poder do Espírito Santo, do qual foi ungido no dia do seu batismo. Cristo manifesta a vontade do Pai, a ação do Espírito Santo. Nas ações de Jesus que vamos ver a partir de agora, é a Trindade Santa que vai se manifestando, porque é a Trindade, o Deus uno e trino, que quer a salvação de todos nós. O próprio texto de Atos nos coloca como o Senhor vai agindo, o reino vai sendo implantado, muitos vão sendo curados e vão acontecendo os exorcismos, isto é, o mal vai sendo purgado, vai sendo tirado das entranhas do próprio ser humano. Quando hoje nos aproximamos do Evangelho de Lucas, vemos esta belíssima cena em que Jesus entra para ser batizado. Mas João anteriormente tinha dito: eu batizo com água, mas há de vir aquele que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Para dizer que, uma vez batizados agora pelo Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos justificados, somos santificados, somos purificados no fogo do próprio Espírito. E esta nova dimensão é que nós recebemos no dia do nosso batismo. Quando fomos batizados, nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes. É preciso que cada um de nós viva a nossa realeza, que não é ostentação como as realezas deste mundo, mas é serviço. Como você tem servido ao reino de Deus como batizado? O que você tem feito pela sua comunidade como batizado? Nós também somos chamados a sermos profetas. O anúncio da boa nova depende de nós batizados. Temos anunciado o reino de Deus? Temos anunciado Cristo Jesus? Ou temos nos calado diante de tantas mazelas e misérias que temos assistido e ouvido nos últimos tempos? Será que os batizados não vão se levantar
para anunciar alguma coisa? Anunciar a boa nova? Será que vamos ficar presos a essas estruturas que nos assolam no nosso trabalho, na nossa vizinhança, até nas nossas famílias, porque nós batizados não estamos servindo e não estamos anunciando a própria boa nova? Nós também somos sacerdotes. Você vem aqui para a missa para oferecer, e o que você oferece? Muitas pessoas acham que é entrar na fila do ofertório e jogar alguma coisa nas cestinhas. Você vem oferecer a sua vida. E como você tem oferecido a sua vida a Deus? O sacerdote, em nome do povo, oferece aquilo que será transformado para que Cristo esteja entre nós. E você oferece a sua vida. Como tem oferecido a sua vida como batizado? Oferece a sua vida pela metade? Um pouquinho quando dá tempo? Ou oferece tudo, as suas primícias, isto é, aquilo que há de melhor em você? No dia do seu batismo, você também recebeu 3 grandes virtudes que precisam ser alimentadas e desenvolvidas ao longo da nossa existência. Você recebeu a fé. Muitos irmãos e irmãs vêm para a missa com uma fé da primeira Eucaristia, porque não amadurecem a fé, não conseguem enxergar a sua própria vida e a sua realidade a partir da fé que possuem. É preciso amadurecer a sua fé. Mas como você pode amadurecer a sua fé se a palavra de Deus está longe de você? Se você não ora? Se você não participa dos próprios sacramentos? Você também recebeu a virtude da esperança. Muitos católicos são os primeiros desanimados, são as primeiras pessoas sem esperança nesta terra. Parece que não acreditam mais nas promessas de Deus. Não vale a pena mais assumir determinados compromissos, porque todos estamos desanimados. Mas cadê a virtude da esperança que nos foi dada no dia do nosso batismo? Está enterrada. Andamos tateando sem esperanças. E o que dizer da virtude da caridade que nós recebemos no dia do nosso batismo? Temos amado a Deus? Temos amado o próximo? Ou a caridade virou um artigo de luxo dentro das nossas vidas? Prezados irmãos e irmãs, celebrar o batismo do Senhor é renovar o nosso batismo. No dia em que você foi batizado, os céus também se abriram, porque Deus abriu um canal de comunicação com você. No dia do seu batismo, Deus também disse: Tu és o meu filho e a minha filha amado. Em ti ponho o meu bem-querer. Assim como Deus Pai reconhece o Filho nas águas do Jordão, quando somos batizados, Deus também nos reconhece como filhos e filhas. É preciso meditar muito sobre como temos vivido o nosso batismo, porque disto depende a nossa vida espiritual, a nossa vida de santidade e também a nossa salvação. Vamos pedir nesta Eucaristia de hoje que, celebrando esta missa com fervor, renovemos o nosso batismo. Renovemos o fato de sermos profetas, reis e sacerdotes. Renovemos as virtudes dadas a nós, a fé, a esperança e a caridade, para que saiamos daqui não mais de cabeças baixas, desanimados, sem fé, mas irradiantes pela graça de Deus que chega até nós por Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.